Salve, galera! Saudade de vocês. Hoje eu vou começar um conteúdo novo, logaritmo. Vocês já devem ter assistido na aula no Centro de Mídias. E agora eu vou dar um complemento para vocês, certo? Logaritmos. Para os íntimos, log. Log. Mas o que são logaritmos? O que eu tenho que pensar? Quando eu falo em logaritmo, eu falo em expoente, tá? Então, logaritmo de B na base A é igual a X, tá? A é a base, B logaritmando e o X aqui, logaritmo em como. Ou seja, por exemplo, log de 9 na base 3. 3 elevado a quanto que dá 9? Tá vendo? Eu sei a minha base, eu sei a minha potência, vamos dizer assim, falta o meu expoente. Então, log de 9 na base 3 é igual a 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 dá 9. Ó, 3 elevado a 2 dá 9. Por isso eu pus as setas, tá? Exemplos? Log de 4 na base 2. 2 elevado a quanto dá 4? Esse de cabeça eu sei. 2 ao quadrado são 4. Então, x vale 4. Como que eu resolvo isso matematicamente? 2 elevado a x é igual a 4. Certo? E aí, eu caio na onde? Na equação exponencial. 2, que eu tenho que igualar aqui, ó, a minha base. Aqui, se aqui é 2, eu vou ter que igualar essa também. 2 elevado a x é igual a 4. 2 ao quadrado é 4. Então, eu posso escrever o 4 assim. E aí, eu trabalho com expoente. X é igual a 2. Olha aqui, ó. Então, log de 4 na base 2 são 2. Log de 81 na base 3 é quanto? De cabeça eu sei, professora. É 4. Fazendo matematicamente, 3 elevado a x é igual a 81. Olha aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 81. Eu vou igualar esses dois aqui, ó. 3 e 3. Mas 3 elevado a quanto dá 81? É só eu decompor 81. Se eu decompor 81, ó, dá por 3, dá 27, dá por 3... dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. 1, 2, 3, 4, dá 3 elevado à quarta potência. Tá vendo? Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Vou trabalhar agora só com expoente. X é igual a 4. Certo? Log de 8 na base 2. Quanto vale x? 2 elevado a quanto dá 8? 2 elevado a x é igual a 8. Vou igualar, ó. 2 elevado a x, 8 dá 2 ao cubo. X é igual a 3. Tá muito fácil esses. Log de 100 na base 10. Depois eu vou falar algumas coisas sobre essa base 10 aqui. Que número elevado a 10 dá 100? 2. 10 vezes 10, 100. Mas, matematicamente falando, 10 elevado a x é igual a 100. Eu vou igualar 10, ó. 10 elevado a x. Transformando esse 100 em 10. 10 elevado a quanto dá 100? Em 2. Aí, igualo. X é igual a 2. Tá muito fácil. Log de 25 na base 5 é igual a x. Que número elevado a 5 que dá 25? Fácil. 2. De cabeça eu sei. Fazendo matematicamente, 5 elevado a x é igual a 25, então eu vou igualar os dois lados com 5. 5 elevado a x e 5 ao quadrado, que é 25. Trabalhando só expoente, x é igual a 2. E aqui, log de 1/8 na base 2. Que número elevado a 2 dá 1/8? Opa, se o resultado da fração é sinal que o meu expoente é negativo, lembra? 2 elevado a x é igual a 1/8. E eu já sei que 2 ao cubo são 8. Certo?
2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Por que a menos 3? Porque se eu tenho aqui menos 3, vira fração. E 2 ao cubo são 8, 1/8. O próximo exemplo. Log de 7 na base 7. Que número elevado a 7 vai dar próprio 7? 1. Isso é fácil. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 1. X é igual a 1. E aqui, log de 1 na base 5. Que número elevado a 5 que vai dar 1? Tem? Existe? Claro! 0, lembra? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, ó, 5 elevado a x é igual a 1, certo? Eu vou igualar os dois a 5, ó. 5 elevado a x. E que número elevado a 5 que dá 1? 0. X é igual a 0. E agora? Log de raiz de 2 na base 2. Que número elevado a 2 que vai dar raiz de 2? Fácil. 2 elevado a x é igual a raiz de 2. 2 elevado a x, aqui eu vou igualar a 2. Que número elevado a 2 vai dar raiz de 2? 1/2. Lembra? Ó, 2 vira o índice aqui. E o 1 vira aqui o expoente desse número, do 2. Tá? Igualando, x é igual a 1/2. Log de 125 na base 1/5. Que número elevado a 1/5 dá 125? Ora, 5 ao cubo são 125. Eu já sei que tem alguma coisa ao cubo. Se eu tenho aqui a fração 1/5 elevado a x é igual a 125. Eu vou igualar isso aqui. 1/5 e 1/5. 1/5 elevado a menos 3. Na hora que eu resolvo isso aqui, vai ficar 1/5. Lembra? Sobre 1 sobre 1/5. E aí você vai inverter, vai ficar 5 ao cubo. Que vai dar menos 3, então, aqui. Log de 9 na base 1/3. Que número elevado a 1/3 dá 9. Então, vamos lá. 1/3 elevado a x é igual a 9. Vou igualar. 1/3, 1/3. 1/3 elevado a x. E 1/3 elevado a quanto dá 9? Menos 2. Porque uma coisa eu sei, que 3 ao quadrado são 9. Então, eu já sabia que era 2. Por que é menos 2? Ó, 1/3 elevado a menos 2. Expoente negativo vira fração. 1 sobre o valor. 1/3 ao quadrado, que aqui dá 1/9, certo? E como faz isso? Conserva a primeira fração, o numerador, e multiplica pelo inverso do denominador, ó. E aí ficou 3 sobre 1 ao quadrado. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 ao quadrado são 9, tá? E aí eu vou igualar isso aqui. X é igual a menos 2, ok? E agora? Até então, a gente fazia, por exemplo, log de 9 na base 3, eu já sabia de cabeça que era 2. Por quê? Porque 3 ao quadrado são 9. Mas olha agora. Log de 16 na base 8. 8 elevado a quanto dá 16? Ora, 8 elevado a 0, 1. 8 elevado a 1, 8. 8 ao quadrado, 64. E agora? Fácil. Lembra que eu fiz até agora, matematicamente? 8 elevado a x é igual a 16. 8 elevado a x é igual a 16. Aí eu penso, né? Olha, 2 ao cubo são 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 à quarta potência são 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16.
Olha, eu consegui igualar numa base igual. Só que ficou 2 elevado a 3x é igual a 2 à quarta. Trabalhando só os expoentes, 3 vezes x, 3x é igual a 4. Isolando o x, isolamento social do x é igual a 4 e passo 3 dividindo. Então, x é igual a 4 terços. Ou seja, 8 elevado a 4 terços é igual a 16. Um outro exemplo, log de 13 na base de 169. 169 elevado a quanto dá 13? Dá. Vamos lá, vamos igualar. 169 elevado a x é igual a 13. Então, vamos lá. Olha, se eu decompor 169, eu vou ter 13 ao quadrado. Então, eu vou ter 13 ao quadrado elevado a x. É igual a 13 elevado a 1, que vai dar o próprio 13. Trabalhando os expoentes, 2 vezes x, 2x é igual a 1. X é igual a 1 sobre 2. Então, x é igual a 1 meio. Ou seja, 169 elevado a 1 meio é igual a 13. E é, professora? É. Vou pegar um canetão aqui, ó. 169 elevado a 1 meio. Ó, se eu tenho elevado a 1 meio, esse vira o índice e aqui 1, certo? Escrever isso é o mesmo que escrever isso. E raiz quadrada de 169, 13. Tá vendo como é verdade? Ó, logaritmo decimal ou logaritmo de base 10, tá? Logaritmo decimal, logaritmo de base 10, é aquele logaritmo que não aparece aqui a base. Quando não aparece a base, eu já sei que aqui é 10, tá? Toda vez que não aparecer a base, é porque a base é 10. Vai estar escrito log de 100 mil. Então, é log de 100 mil na base 10. Ou seja, 10 elevado a quanto dá 100 mil? Então, eu vou lá. 10 elevado a quanto dá 100 mil? 10 elevado a quanto dá 100 mil? Vou igualar, lembra? 10 elevado a x. 10 elevado a quanto dá 100 mil? 10 à quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 zeros. 10 à quinta. Igualando os expoentes, x é igual a 5. Ou seja, log de 100 mil é igual a 5. Certo? Outro exemplo. Log de 1000 é igual a x. Vocês viram que caiu tudo aqui, né? Minha base aqui é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 1000. 10 elevado a quanto é 1000? 1, 2, 3. 10 elevado a 3. Terceira potência. Igualando x, x é igual a 3. Então, log de 1000 é igual a 3. Certo? E agora esse? Log de 0,0000001 é igual a x. Então, é log disso na base 10. 10 elevado a quanto dá isso? Tá vendo que esse número é menor que 1? Ou seja, se esse número é decimal, é sinal que o meu expoente aqui é negativo. Como que eu sei qual é o expoente? É só contar as casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser menos 6. 10 elevado a menos 6 vai dar 0,000001, ok? Igualando as casas aqui, x é igual a menos 6. Um outro exemplo. Log de 0,0001 na base 10. Não tem nada, eu sei que é 10. 10 elevado a x é isso. E 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. São 4 casas depois a vírgula. Então, elevado a menos 4. Igualando os expoentes, x é igual a menos 4. Ok? E, por enquanto, é só. Eu vou postar atividade lá no Class e aí vocês fazem, tá bom? Beijo!